E hoje eu queria falar com vocês um pouquinho do lugar que o servo de Deus tem que ocupar. Nós estamos esses dias aqui falando sobre o encontro com Deus. E na última reunião dessa série de mensagens, os irmãos vão lembrar que eu estava falando sobre o servo de Abraão. Abraão, irmãos, quando ele estava já avançado em idade, ele chamou o servo dele e ele disse para o servo dele: você não vai tomar mulher aqui de Canaã para o meu filho. Você vai à minha terra e você vai buscar para o meu filho uma das mulheres do meu povo, da minha família, para se casar com ele. E eu expliquei que Abraão, nesse tempo da vida dele, já avançado em idade, ele representa Deus. Amém? O servo de Abraão ali representa o Espírito Santo. Isaac certamente representa Jesus, o filho. Amém? E a noiva que ele está indo buscar, que era Rebeca, representa a igreja. E o que eu disse para os irmãos? O servo de Abraão, ele vai até o poço. E lá no poço ele fica parado, orando e esperando que venha uma noiva. O lugar do servo é no poço. O servo de Deus, aquele que tem sede, ele vai para o poço para saciar a sua sede, para buscar aquilo que ele está esperando. Diga glória a Deus. Irmãos, a respeito de servo, eu quero dizer para vocês, não há na Bíblia exemplo maior de servo do que o nosso Senhor Jesus. Não há. Quando você vai para Filipenses capítulo 2, verso 5, a Bíblia diz para nós assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, tem traduções da Bíblia que vão dizer que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo o quê? Sendo o quê? Obediente até a morte e morte de cruz. Irmão, não há na Bíblia alguém que seja tão exemplo de servo para nós como foi Jesus. Jesus, ele é o servo perfeito. Por quê? Porque ele na verdade era Senhor. Ele era e ele é o Rei dos reis. Mas ele deixa a glória dele, ele se aniquila, ele diminui até ficar do nosso tamanho, assume a nossa forma. Nós não sabemos exatamente, irmão, como é a forma divina. Nós não sabemos como é. Mas Jesus diminuiu até ficar do nosso tamanho. E a Bíblia diz, achado na forma humana, ele foi obediente até a morte. Ele se fez servo. E ele foi obediente até a morte, e a Bíblia ainda frisa, e morte de cruz. Então Jesus, ele assumiu a forma de servo, amém? Ele ficou igual aos servos que nós somos, diga glória a Deus. E a Bíblia vai dizer, olha para mim, irmãos, que ele, nessa forma de servo, nessa forma humana que ele assumiu, ele foi obediente. O propósito do servo é obedecer. Você é servo de Deus, seja obediente. Fica no lugar que Deus mandou. Jesus, como servo, ele também foi para o poço. Olha o que a Bíblia diz para nós em João capítulo 4. História que vocês conhecem. João capítulo 4. João capítulo 4. Quantos encontraram, digam amém. João capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Olha o que diz. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Agora o verso 4, eu quero que você leia comigo em voz alta. O 4, vai. E era-lhe necessário passar por Olha para mim, irmão. Por que é que Jesus passou por Samaria? Por quê? Porque era necessário. Olhem para mim, irmão. O servo nem sempre faz aquilo que ele quer. O servo às vezes faz aquilo que é necessário. Não é a minha vontade. Mas se é o que eu preciso fazer,
eu vou fazer. Eu quero ir para um lugar, mas se o meu Senhor quer que eu vá para outro, então eu vou para onde o meu Senhor está mandando ir. Jesus, entre nós, ele foi servo, o exemplo perfeito de servo. E ele não estava aqui fazendo a própria vontade. Ele estava aqui como um servo fazendo a vontade do Pai. Ele estava na viagem dele, saindo de um lugar, indo para o outro, e ele soube, eu preciso passar por Samaria. Era necessário. Então ele foi. E o que a Bíblia diz para nós? Capítulo 4, versículo de número 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Olha o 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso, quase a hora sexta, meio-dia, quase meio-dia. 7. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Aqui basta para nós, o resto da história vocês conhecem. Mas eu quero mostrar para você, Jesus como servo, fazendo aquilo que era necessário. Quem está entendendo, diga amém. E ele vai até Samaria. Por que ele foi até Samaria? Porque era... E ele chega em Samaria, ele vai até Sicar, aonde Jacó tinha comprado uma herdade, e ele cavou um poço, e Jesus parou no poço. O servo tem que ir para o poço. Agora, para qual poço ele vai? Para o poço que ele quer? Não, ele tem que ir para o lugar que Deus manda, aonde ele é necessário. Hoje é necessário que eu esteja aqui em Taubaté. Deus me colocou aqui. Um dia pode ser que seja necessário eu ir para outro lugar, irmão. Eu vou para onde Deus mandou. Quem está entendendo, diga amém. Pode talvez ser que num primeiro momento, eu falo para você, irmão, como homem, pode ser que num primeiro momento eu não ache tão bom. Nem sempre quando Deus te coloca num lugar, logo de cara você gosta do lugar. Até porque Deus nem sempre vai colocar você num lugar agradável para a carne. Tem lugares que Deus vai colocar você, irmão, aonde vai ser um verdadeiro desafio. Às vezes você vai chegar num lugar onde vai ter até demônio para você enfrentar, sabia? Mateus capítulo 4, verso 1, vocês conhecem muito bem, e eu sempre cito essa palavra. Mateus 4, 1 diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito. O Espírito ali, aqui no nosso monitor, as letras são todas maiúsculas. Mas se você ler na sua Bíblia, você vai ver que tem uma diferenciação entre maiúscula e minúscula. O Espírito ali está com... Aliás, até corrigiram, obrigado. Ó. O Espírito ali está com letra maiúscula. Qual Espírito é aquele? O Espírito Santo. Então a Bíblia diz, foi conduzido Jesus pelo Espírito, nós podemos acrescentar o Espírito Santo. Para onde? Ao deserto. Para ser o quê? Tentado pelo... Irmão, não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo levou Jesus para o deserto exatamente porque lá estava o anjo caído. O próprio Lúcifer estava lá no deserto esperando Jesus. Jesus foi para o deserto para enfrentar o diabo, irmão. O Espírito Santo levou ele para lá porque o diabo estava lá. Não fica assustado não, irmão. Às vezes o Espírito Santo vai levar você para um lugar exatamente porque tem demônio. Eu lembro que há uns anos atrás eu estava fazendo um programa de rádio e uma senhora me ligou e a gente atendia muita gente ao vivo, graças a Deus o programa tinha uma audiência muito boa. E essa senhora falou para mim, ai pastor, ora por mim que eu estou desanimada. Eu falei, o que está acontecendo, minha irmã? Ai pastor, aqui onde eu trabalho só tem gente perturbada, endemoniada. Quando ela falou isso, eu falei, glória a Deus. Ela, o quê? Não, pastor, eu quero que o senhor ore para eu sair daqui. Eu falei, não, minha irmã, eu vou orar para a senhora ficar aí. Ela não gostou, não. Ela falou, como assim? Eu falei, minha irmã, a senhora é de Deus ou não é? Eu falei, sou. Eu falei, então a senhora está no lugar certo. A senhora quer trabalhar num lugar onde só tenha crente? Ela falou, quero. Eu falei, mas minha irmã, a senhora vai trabalhar num lugar onde só tem crente para quê? A senhora vai chover no molhado. Vai ficar evangelizando gente que já conhece a Bíblia? Aí onde a senhora vai ser luz para esse povo. Irmão, se Deus te colocou num lugar onde só tem gente perturbada, endemoniada, pode saber que Ele te colocou no lugar certo.
Porque você não vai deixar as trevas contaminarem você, ou vai? Você vai pecar porque eles pecam? Na hora que eles falarem assim, vamos lá fazer tal coisa, você vai junto com eles? Quando eu estava na faculdade, eu lembro que a gente estava fazendo um trabalho, e era eu mais três homens, né? Faculdade normalmente a gente mais velho, todos eles trabalhavam. O mais novo ali já tinha quase 30 anos. Eu na época não tinha 30 ainda. E eu lembro que a gente estava conversando a respeito do trabalho, e um dos meus colegas disse assim, se essa nota aqui for boa desse trabalho aqui, a comemoração é por minha conta. Aí todo mundo, ei. Aí ele falou assim, a cervejinha. Aí quando eles falaram a cervejinha, eu olhei e falei, não pode, é pecado. Na hora todo mundo ficou com aquele climão, né? Que eu falei sério, não pode, é pecado. Aí todo mundo baixou assim, ninguém falou mais nada e continuou fazendo o trabalho. Irmão, você está lá no trabalho, o povo chama você para ir tomar cervejinha, você vai? Você vai? Vocês não responderam, eu estou achando que vocês vão, hein? Você vai? Não, Você vai falar o quê? Não posso. É pecado. Você vai ser luz, diga glória a Deus. Se Deus está colocando você, irmão, num lugar onde tem trevas, Ele está colocando ali você para ser luz. Jesus foi para o Espírito Santo para vencer o diabo. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para vencer o diabo, para mostrar para nós que nós podemos vencer no deserto. Que se você passar pelo pior deserto e tiver demônio lá, você vai vencer o demônio. Aquele deserto vai se tornar um lugar abundante para a glória de Deus. Se você ler o verso 11, é 4:11. Põe para mim, por favor, 4:11. Por favor, diz assim, Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos, o quê? E o serviram. Depois de 40 dias jejuando, Jesus venceu o diabo, e a Bíblia diz que os anjos de Deus vieram e serviram Jesus. Ali no deserto, os anjos prepararam uma mesa. Irmão, Deus vai preparar uma mesa para você no deserto. Diga glória a Deus. Agora lembra, talvez você não é o lugar que você queria ir, mas é necessário. Deus te colocou ali. Fica onde Deus te colocou. Jesus como servo, era necessário passar por Samaria, e ele vai para o poço. Você tem que ficar no poço, mas no poço que Deus preparou para você. Agora vamos para Gênesis capítulo 16. Eu queria mostrar, toda essa introdução que eu dei é por causa do que nós vamos ler agora. Gênesis capítulo 16. Vamos lá, por favor. Diga glória a Deus. Amém? Gênesis 16. Quantos acharam? Digam glória a Deus. Vamos ler a partir do verso 1, tá bom? Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Para um pouquinho, eu vou abrir um parênteses aqui na pregação. Não é a nossa mensagem, mas deixa eu fazer um comentário. Tome cuidado com as pessoas que você ouve. A Bíblia diz: e ouviu Abrão a voz de Sarai. Nem todo mundo que você ouve, irmão, está na fé que deveria estar. Você sabe, Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quem ouve a palavra de Deus é você. Isso significa que você sabe o que é que Deus está te dizendo. Eu num culto como esse, irmão, eu estou pregando. Mas quem fala é o Espírito Santo. E o que Deus está falando com você pode não ser o que Ele está falando com o teu vizinho. Talvez você está entendendo uma coisa que você precisa. Mas o teu irmão pode estar entendendo uma coisa totalmente diferente. Deus está falando com ele o que ele precisa. Amém? E está falando com você o que você precisa. Eu vejo isso, irmão, que às vezes eu vou, por exemplo, numa reunião do missionário R.R. Soares, e quando termina o culto, eu vou conversar com um amigo pastor e eu falo: não, você viu o missionário pregou tal coisa. E ele fala: sabe o que eu entendi? Eu entendi isso. E eu fico até surpreso, falando: olha, como é que de uma mesma mensagem Deus pode revelar tanta coisa? Amém? Porque uma pessoa entende uma coisa, outra pessoa entende outra. Diga glória a Deus. A revelação de Deus é assim. E às vezes, irmão, Deus pode mostrar uma coisa para você que outras pessoas não vão
não vão entender. E quando você falar, Deus disse isso para mim, alguém pode falar que você é até louco. Deus não tinha falado com a Sara, com a Sarai. Deus tinha falado com Abraão. E Deus disse: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. O Abraão teve um encontro especial com Deus. Outro dia eu prego para você o capítulo 15 inteiro. E quando ele sai da presença de Deus, ele vai encontrar a Sara fala para ele: Abraão, Deus me tem impedido de gerar, eu não consigo ser mãe. Então vamos fazer o seguinte: tenha um filho com a Agar, minha serva, ele vai ser nosso filho. O Abraão tinha que ter dito: Sara, não, para, você não está entendendo. Deus falou algo especial comigo. Deus disse que nós vamos ter um filho. Só que o Abraão não fez isso. Ele ouviu a voz de Sarai. Cuidado. Porque às vezes Deus fala uma coisa com você e a revelação é grande. Amém? E se você falar com outra pessoa, aquela pessoa pode atrapalhar a sua fé. Ela vai falar assim: não, mas não é desse jeito. Cuidado, irmão. Mesmo que seja o pastor. O missionário R. Soares, ele conta um testemunho que eu acho tremendo. Ele disse que um dia ele estava fazendo um culto, isso foi há muitos anos, no começo do ministério dele. Uma vez eu vi ele contando que uma senhora, ela passou em frente da igreja, do lugar que ele estava pregando, e foi falar com ele. E essa senhora estava mancando, pisando assim estranho, e ela disse para ele que tinha uma agulha dentro do pé dela. E o pessoal foi fazer uma cirurgia, e na hora que o médico foi tirar, não conseguiu tirar a agulha inteira, então ficou um pedaço da agulha dentro do pé. Então imagina a dor que essa mulher estava sentindo. E ela foi: missionário, o senhor pode orar? E o missionário orou e falou assim: minha irmã, eu vou orar para a senhora e Jesus vai tirar essa agulha. E ele fez a oração. No outro dia, a mulher voltou na igreja. Não sei se foi logo no outro, mas pelo que eu entendi, foi logo no outro dia. A mulher chegou e falou assim: missionário, que coisa incrível. Os médicos procuraram esse pedaço da agulha e não acharam. E olha só, ela pegou, parece que tirou e mostrou para ele. A agulha saiu lá de dentro, lá da onde estava lá dentro, e apareceu na pele. Jesus tirou ela lá de dentro lá e já dava para ver a agulha. Ela falou assim: missionário, já dá para ver. E o missionário olhou para ela e falou assim: minha irmã, sabe o que a senhora faz? Faz um cortezinho aí, tira esse negócio. Aí ela: tá bom, isso foi embora. No outro dia, ela entrou na igreja de novo, o missionário olhou e falou assim: e aí, minha irmã? Ela falou assim: missionário, me perdoa. No primeiro dia que eu vim aqui, eu encontrei um homem de Deus. No segundo dia eu não encontrei, não. O senhor falou para mim no primeiro dia que Jesus ia tirar a agulha apareceu. Aí o senhor falou: corta. E eu saí daqui, eu falei: quer saber? Não vou cortar coisa nenhuma. Se Deus colocou a agulha aqui, Ele é poderoso para tirar, acabar a obra. Ela já estava lá dentro e apareceu: Deus que tire, eu não vou cortar nada. Foi dormir. No outro dia, quando a mulher acordou, o pedaço da agulha estava na cama, sem corte, sem nada. O Espírito Santo tirou sem machucar ela. Deus é tremendo ou não é? Por que eu estou falando isso para você? Às vezes até o pastor da igreja não está na sua fé. Você fala: não, pastor, não sei. Você está na fé que vai acontecer uma coisa. E o pastor às vezes fala: não, irmão, não vai assim não. Você tem que entender o que é que Deus está falando com você. Amém? Porque aí às vezes, irmão, se o homem se intrometer, ele vai atrapalhar. Mas tudo bem, não é a nossa mensagem. Eu precisava falar isso aqui porque é importante na mensagem. O Abraão ouve a voz da Sarai e faz o quê? Ele vai, se une a Agar. É importante dizer uma coisa, irmão. A Agar, ela não foi amante de Abraão, tá? Não foi. Seria mais ou menos como uma... Nos nossos dias, apesar que eu nem sei mais como é que funciona isso hoje, não estou muito inteirado do assunto, mas seria muito mais ou menos como se fosse uma barriga de aluguel. Só que naquela época não tinha os métodos de fertilização que fala. Como é que chama quando a inseminação? Obrigado. Irmãos, o que acontece? O Abraão foi, se relacionou com Agar e ela engravidou. Hoje para nós é estranho, né? Loucura. Mas naquele tempo era normal, isso acontecia. Mas a Agar nunca foi amante de Abraão, nem concubina dele ela foi porque o Abraão não teve. Ele se relacionou com ela engravidou e foi isso. Quem está entendendo, diga amém. Só que daí a Agar já não entendia mais o lugar dela.
Vamos continuar lendo aqui, ó. Capítulo 16, versículo 3. Assim, tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia sua serva, deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Voltamos para a nossa mensagem, irmão. A Agar, agora, ela se viu na oportunidade que ela nunca teve na vida. A Agar era escrava. Escrava não tem nada. Quando a Bíblia fala servo, servo é uma forma bonita de falar que ela era uma escrava. Ela não era nem sequer dona da própria vida. Mas agora a Agar se acha grávida do seu senhor. Esperando um filho do Senhor, ela começou a se achar. Uma coisa muito perigosa é o servo começar a achar que ele é o dono da casa. O servo tem que entender qual é o lugar dele. O que Deus me deu é meu. E o que Deus não me deu não é meu. Uma das histórias mais lindas da Bíblia, vocês conhecem de frente para trás, trás para frente, é a história de José, filho de Jacó. Ele foi traído pelos próprios irmãos e foi vendido para ser escravo. E o que a Bíblia diz? Que ele era tão abençoado, onde ele punha a mão, Deus abençoava. O Potifar, que era o dono dele, isso antes dele se tornar governador, tá bom? O Potifar, que é dono dele, coloca tudo nas mãos dele. Ele cuidava de tudo. Mas ele sabia, a casa não é minha. Eu estou cuidando, mas a casa não é minha. O que acontece, irmão? A mulher do Senhor, a mulher do Potifar, bota os olhos em José. José era um rapaz bonitão, né? Devia ter um porte atlético, criado, né, na casa do pai, bem alimentado, devia ser um rapaz bonito, da pele boa. Ela bota o olho no José e ela chega nele e fala: deita-te comigo. E José olha para ela e diz assim: o meu senhor, quando ele diz o meu senhor, ele está falando do Potifar. Assim, ele me confiou tudo nessa casa. Ele não sabe de nada que acontece. Ele confia em mim para tudo. A única coisa que ele me vedou é você, porque você é a mulher dele. Aí ele diz: como, pois, eu faria tamanho mal e pecaria contra Deus? É triste, irmão, que às vezes o servo ele pensa assim: não, eu estou aqui, eu cuido de tudo e eu posso ter o que eu quiser. E José poderia ter se deitado com a mulher de Potifar. Sabe o que ia ter acontecido, irmão? Talvez Potifar nunca tivesse descoberto. A mulher escondia bem, ele também. Amém? Talvez eles mantivessem o caso por um tempo. E José talvez ganhasse até favores. Imagina, a mulher rica dava presentes para ele. Amém? Um dia viria a fome. Vocês sabem da história que eu estou falando? Quem sabe, diga amém. Viria a fome. Como José estava em pecado, Deus não ia poder usá-lo. Ele ia morrer de fome no Egito. Deus ia dar outro jeito de salvar a família dele. Mas Deus não poderia ter feito na vida dele a obra que fez. José, irmão, perdeu tudo por entender qual era o lugar dele. Eu sou servo, não posso tocar em você. A mulher ficou doida, mentiu que ele tinha tentado violentá-la, estuprá-la, e ele vai para a prisão. Irmão, ele queria ir para a prisão? Não, mas o servo tem que estar no lugar em que ele tem que estar. E como servo, Deus queria ele na prisão. Pastor, o senhor está falando que Deus quer que às vezes os filhos dele vão para a prisão? Às vezes sim, irmão. Na prisão pode ter alguém lá que precisa ser evangelizado, que precisa conhecer a Deus. Quem está entendendo, diga amém. A gente olha para a Bíblia, a gente vê tantos servos de Deus que passaram. Eu espero que eu não tenha que passar, mas se um dia Jesus quiser que eu vá, eu vou, irmão. E eu sei que até lá Ele vai me usar. Quem está entendendo, diga amém. Que eu nunca tenha que passar por isso, mas se for a vontade de Deus, eis-me aqui. E a mesma coisa é você. E de lá, olha para mim, de lá Deus tirou ele para ser o governador do Egito. Irmão, Deus sabe como honrar quem é dele. Se você for servo de Deus, Deus vai colocar você no lugar certo. Amém, Jesus? A Agar esqueceu qual era o lugar dela. Agora eu estou grávida do meu Senhor. Ela começou a achar que ela era a senhora. Acontece muito isso, irmão. Tem pastor que às vezes ele começa a achar que ele é o dono do povo. Vocês não são meus. Eu amo vocês. Mas vocês são do meu Senhor.
Vocês são de Jesus. Se agora eu achar que vocês são meus, eu posso correr o risco de fazer o que muitos fazem, dividir a obra de Deus, e tem muitos que fazem isso e vão responder diante de Deus. Eu tenho que entender qual é o meu lugar. Eu sou servo. A noiva não é minha, o filho não é meu, vocês são filhos de Deus. A noiva é do Senhor, a noiva é de Jesus. Eu sou servo, eu cuido dela. Eu até gero filhos para o meu Senhor, mas são do meu Senhor. A Agar esqueceu, achou que ela era a dona, e começa a tratar, a desprezar a senhora dela, a Sara. Acho que a Sara ia pedir as coisas para ela. Não, não vou fazer porque eu não quero. Faço do meu jeito. E a Sara, uai, essa menina te esqueceu o que ela é? Ela vai reclamar com Abraão. Abraão fala, é tua serva, faz o que você quiser com ela. E a Sara chega junto. Põe ela no lugar dela. Se você é servo, irmão, de vez em quando Deus vai te pôr no seu lugar. Deus vai usar alguém para colocar você no seu lugar. Você está se achando. Precisa, irmão. Quem nunca passou por isso, irmão, não entende. Eu já contei para vocês aqui que quando eu estava adolescente, eu era obreiro lá em Jacareí. Irmão, Deus começou a me usar muito. Louvado seja o nome dele por isso. Eu tinha uns 15 anos, irmão. E Deus começou a me usar para pregar. Meu pastor me deu uma reunião, a reunião cresceu. E eu orava, irmão, expulsava demônio. Tinha dia que o meu pastor falava assim, quem quer contar uma bênção? Um monte de gente levantava a mão. Ó, eu vim aqui pedir oração por irmão Alex, fui curado. Irmão, era assim, eu estava muito abençoado. Só que daí, olha para mim, olha aqui para o pastor. Vocês já entenderam? O nariz começou a ficar apontado para cima, irmão. Eu comecei a tratar mal irmãos que me receberam na igreja. Poxa, eu cheguei na igreja, menino, não sabia nada, os irmãos me receberam. Puxa vida, teve gente na igreja que deu roupa para mim, porque eu não tinha nem roupa para usar. Tinha gente que falava, vamos lá que eu vou pagar seu almoço, vou pagar um sorvete para você. Até isso os irmãos fizeram comigo. Agora, dois anos e pouco depois, eu estava abençoado, eu comecei a querer tratar eles como se eu fosse melhor que eles. E com muita sabedoria, um dia o meu pastor me chamou. Acabou o culto, era uma quarta, uma sexta-feira, não lembro agora. Eu dormia na igreja. Final de semana, eu estudava durante a semana, ficava em casa, final de semana eu dormia na igreja. Eu abaixei a porta da igreja e desci na cozinha e fui falar com o pastor, já era normal, todo dia ele fazia lá o mingau dele lá que ele comia, não sei o que ele fazia, ele fazia um negócio lá porque ele comia à noite lá, o meu pastor. E eu desci para falar com ele, ô pastor, o culto foi uma benção, não sei o que. No que eu entrei, ele olhou para mim e falou, irmão Alex, senta aí, que eu quero falar com você. E ele não falava assim, ele era muito brincalhão. Ele sempre falava, senhor Alex, era o jeitão dele. Naquele dia ele falou, irmão Alex, senta aí. Irmão, ele ficou uns minutos me botando no meu lugar. Ele falou, as primeiras palavras eu lembro exatamente, as outras eu lembro vagamente. As primeiras palavras dele, está todo mundo triste com você e eu também estou ficando. Isso nunca saiu do meu coração. E ali ele olhou para mim e começou, quem que você acha que você é? Para falar com as pessoas do jeito que você fala e não sei o que, tal. E pá. Falou, irmão. Ele terminou de falar, ele não me deu nem boa noite. Ele pegou a canequinha dele, virou as costas, subiu para o escritório e me deixou chorando na cozinha. Não pediu desculpa por me fazer chorar, não. Falou o que tinha que falar, levantou, saiu e foi. Irmão, e eu fiquei sentado ali. Aquela foi uma das maiores batalhas espirituais que eu enfrentei na minha vida. Porque nessa hora vem o diabo, e o diabo começou a falar para mim, quem que ele acha que é para falar assim com você? Quem ele pensa que ele é? Você faz tudo aqui na igreja. Você limpa a igreja, você abre culto para ele, você prega, não sei o que, tal. Se você sair daqui, vai ter um monte de igreja que vai te querer. O diabo ficou falando essas coisas para mim, irmão. Você acredita? E às vezes ele fala e tem gente que ouve. Glória a Deus que eu não ouvi. O diabo terminou de falar e eu disse, está amarrado em nome de Jesus. Esse homem é homem de Deus. Eu estou errado mesmo. Irmão, eu dobrei o joelho ali no chão da cozinha e eu chorei igual criança. Deus me perdoa. Eu não quero ser essa pessoa, eu não quero ser arrogante. Tira esse espírito de mim, não deixa, Pai, não deixa isso me destruir. Orei, chorei. Irmão, aquela madrugada, acho que eu chorei a madrugada inteira. Eu entrei debaixo do chuveiro para tomar banho e eu chorava assim, Jesus me perdoa, não deixa eu virar essa coisa. Irmão, no outro dia,
Você acha que no outro dia o pastor me tratou bem, irmão? No outro dia o pastor estava assim, sem falar muito comigo. E eu, pastor, se eu precisar de alguma coisa, faz o que você achar que você tem que fazer. Eu precisava daquilo, irmão. Quem está entendendo, diga amém. Precisava, irmão. E glória a Deus, olha para mim, olha para mim. Louvado seja Deus pela vida daquele homem. Aquela repreensão salvou minha vida. Se eu não tivesse recebido aquele puxão de orelha, hoje eu ia estar no mundo igual muitos estão. Porque o orgulho precede a queda. O orgulho derruba o homem. Não tem nada que deixe você mais parecido com o diabo do que o orgulho. Naquele dia Deus usou a Sarai, usou a esposa, amém? Para me colocar no meu lugar. Usou o meu pastor. E glória a Deus. E teve outras vezes, irmão. Quantas vezes eu fui repreendido. Louvado seja Deus por isso. Só que a Agar não gostou não. A Sarai foi lá botar ela no lugar dela. O que ela fez? Fugiu. Versículo de número 6. E disse Sarai a Abrão: eis que a tua serva está na tua mão, faz o que é bom aos seus olhos. Afligiu a Sarai e ela fugiu de diante da sua face. 7. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Ela fugiu, irmão, e ela encontrou um poço. Encontrou uma fonte de água. Olha para o teu irmão e fala: sempre que você fugir, fala para o irmão, fala: sempre que você fugir, assim você vai encontrar um poço. O que é um poço, irmão? Olhem para mim. O poço é uma fonte de água. Posso falar para você? Se você ficar chateado com a igreja aqui, só aqui nesse quarteirão tem quantas igrejas para você ir? E garanto para você que você vai chegar lá, o pastor não vai te receber mal, ele vai te abraçar. Os irmãos da igreja, porque toda igreja é treinada para receber bem as pessoas. Eu aqui ensino os meus obreiros, eu falo: irmãos, as pessoas que vêm a gente tem que receber, tem que abraçar. Você vai ser abraçado aonde você for. Quando você sentar lá, vão te dar água, porque o poço dá água. A água é vida, é palavra de Deus. O pastor que vai estar lá, ele não vai estar pregando heresia. Tem uns lugares que prega, tá coisa feia. Mas talvez você vai chegar lá, vai ser a pura palavra de Deus. Diga amém. Isso significa que está tudo bem? Olha para o irmão e fala: não. Não. Não é porque você encontrou um poço que significa que ali é o seu lugar. O servo, ele vai aonde é necessário. Jesus era servo e ele foi para Samaria. Ele achou um poço, mas ele foi para aquele poço porque era necessário, porque Deus queria ele naquele lugar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você vai para o poço? Vai para o poço que Deus mandava você ir. Se você for para outro, talvez Deus vai mandar um anjo lá para falar: aqui não é teu lugar. O anjo foi lá e encontrou a Agar no poço. E o que o anjo disse para ela? Versículo 8. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Em outras palavras, ela deve ter falado: ela ficou com inveja de mim porque eu consigo engravidar e ela não consegue, aquela seca, aquela estéril, não sei o quê. Que nessa hora as pessoas xingam, falo ou não falo? Ela ficou com inveja de mim porque eu faço o que ela não consegue fazer. E ela me maltratou, então eu fugi. Eu vim para cá, se justificando. E o anjo olhou para ela e falou: você está certa. Você não tem que ficar aguentando humilhação. Diga amém. Amém não. Olha o que o anjo falou para ela, irmão. Verso 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna para a tua senhora e humilha-te debaixo da tua mão. Volta e pede perdão para Sara, porque você está errada. Você esqueceu qual é teu lugar. Volta e se humilha. As pessoas não gostam de ouvir isso, né, irmão? Você tem que se humilhar. Só que o segredo para você ser exaltado é você se humilhar. Jesus diz: aquele que a si mesmo se humilha, será o quê? E aquele que se exalta, será humilhado. Se você se humilhar, Deus vai exaltar você. O anjo não estava querendo acabar com Agar. O anjo estava querendo abençoá-la. Volta, se humilha. E aí ele falou: Deus vai exaltar você. Olha o versículo de número 10. Disse-lhe o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente,
que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que conceberás, terás um filho, chamarás o seu nome Ismael. Ismael significa Deus está ouvindo, porquanto o Senhor ouviu a tua oração. E ele será um homem bravo. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Irmão, para resumir, Deus estava dizendo: você vai ter um filho e ele vai ser grande também. Mas para isso acontecer, ela tinha que voltar. Agar foi. Só uma coisa, Agar deu um nome para aquele poço. É o versículo de número 13 e 14. Eu vou resumir, senão vai demorar muito. Ela chamou aquele poço de Beer Lahai Roi, que significa: o Senhor me viu. Eu vi o Senhor que me vê. Deus está vendo tudo. Diga para o teu irmão: Deus está vendo tudo. Volta Agar e se humilha. E Abraão a recebe. E nasce Ismael. E Ismael fica com Abraão como filho, criado debaixo do amor do pai. E Agar vivendo no lugar dela, que era de serva. Só que o plano de Deus era dar um filho para Abraão, e não era Ismael. Era Isaque, o filho da promessa. E acontece que Sara, anos depois, engravida. E nasce Isaque. Amém? E quando Isaque nasceu, ele era o filho da promessa. Abraão ficou muito feliz. É claro que Abraão continuava amando Ismael da mesma forma. Um dia, quando o Isaque ele já estava mais grandinho e ele é desmamado, Abraão deu uma festa. Isso está no capítulo 21, versículo de número 8. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e seu filho. Porque o seu filho, o filho dessa serva, não herdará com meu filho Isaque. O Ismael já era grande. E o Isaque pequenininho. E a Sara viu o Ismael zombando do Isaque. Eu não quero dizer o que a Bíblia não diz, mas talvez ele tenha falado: ele é pequenininho, o mais velho sou eu é que vou ser o herdeiro. E a Sara não gostou. Chamou Abraão e disse: bota essa serva para fora. O filho dela não vai ficar aqui para receber herança com meu filho, não. E aquilo doeu no Abraão. Porque filho é filho, irmão. Imagina você ter que mandar um filho embora. Olha o que diz a Bíblia, versículo de número 11. Pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Agora olha o versículo 12. Porém Deus disse a Abraão: não pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz. Porque em Isaque será chamada a tua semente, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto és sua semente. Irmão, que coisa linda, tremenda. Da outra vez o Abraão ouviu Sara e teve problema, mas dessa vez Deus disse: ouça a tua mulher. Em outras palavras, o que ela está dizendo, manda essa serva e o filho dela embora, precisa acontecer. Irmão, de vez em quando, o pai precisa mandar o filho embora. Não é expulsar de casa. Mas de vez em quando o pai precisa deixar o filho ir, porque Deus tem uma obra na vida do filho. De vez em quando o filho tem que entender: aqui na casa do pai é bom, é agradável, mas Deus tem outro lugar para mim, eu preciso ir. E aí volta o que eu falei para você. O servo, ele sempre vai estar no lugar aonde o seu Senhor quer que ele esteja. Deus tinha uma obra na vida de Isaque, mas Deus falou para Abraão: eu também tenho uma grande obra na vida de Ismael. Ele também será uma grande nação. Diga para o teu irmão: você será uma grande nação. Quem crê nisso, diga amém. Mas talvez para ser a grande nação, você vai ter que ir. E nem sempre, como eu já disse, você vai para o lugar que você quer. Mas você tem que estar no lugar onde Deus manda você estar. No outro dia, irmão, Abraão levantou de madrugada, chamou Agar e o Ismael, deu um bocado de pão para eles, um odre de água e disse: sigam o caminho de vocês.
Pastor, que coisa dura. Pois é, às vezes é. E a Agar pegou o menino e foi. E foi no caminho do deserto de Berseba. Interessante que Berseba também significa poço. É poço de juramento. Você vê que ela está indo para o lugar onde Deus tinha preparado um poço. Diga glória a Deus. Só que ela não sabia. Diga assim, aonde eu for, Deus tem um poço preparado para mim. Fala para o teu irmão, fala assim, Deus já preparou um poço para você. Um lugar de descanso, diga amém. Olha para mim, olha para mim. Anos antes, a Agar encontrou um poço, lembra? E o anjo disse, aqui não é o teu. Agora, a Agar foi para o deserto e dessa vez ela não achou poço. Acabou a água do odre, acabou o pão. O menino desmaiou de sede. E a Agar, desesperada, achando, acabou minha vida, acabou meus sonhos. Ela pegou o menino, colocou debaixo de uma árvore. E ela disse, eu vou embora para não ver meu filho morrer. Irmão, que coisa dura. Não é fácil, irmão. Imagina o que essa mulher estava sentindo. Abandonada, vou colocar o meu filho aqui porque eu não quero ver meu filho morrer. E ela vai, e ela para um pouco mais à frente para chorar. E quando ela está chorando, Deus fala para ela, capítulo 16, versículo, não, 21, né, perdão. Capítulo 21, versículo de número 17. O anjo, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse, que tens, Agar? Não temas. Porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Agora olha o 19. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E foi e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Aí a Bíblia vai dizer, e era Deus com o moço, que cresceu, habitou no deserto e foi o flecheiro. E depois, irmão, a Bíblia fala, para terminar a história de Ismael na Bíblia termina dizendo que dele vieram 12 príncipes. Ele foi pai de nações também. Irmão, se um dia Deus te colocar num lugar e você falar, isso aqui é um deserto, e você estiver a ponto de chorar, ore a Deus. Porque Deus vai ouvir o teu clamor e Deus vai mostrar para você aonde está o poço. Ele vai mostrar onde estão as águas. Diga amém. Desde a criação, Deus já sabia cada passo que você ia dar. E você pode ter certeza, no lugar onde Ele te colocou, Ele já preparou tudo que você precisa. Toda a provisão que você necessita. Tem um lugar de descanso para você. Fala assim, Deus não me colocou numa terra seca. Fala assim, tem um poço aqui para mim. E Jesus é essa água que vai matar a nossa sede. Os obreiros, pregadores que aqui estão, escute isso que eu vou falar para você. Porque um dia Deus pode colocar você num deserto. E talvez você vai até chorar quando você chegar lá. Eu falo isso porque isso já aconteceu comigo. De eu chegar num lugar e falar, Deus, o que eu estou fazendo aqui? E eu chorar. E no outro dia, no meu caso, no outro dia, eu descobri o poço. No outro dia eu pedi perdão a Deus por ter chorado. Eu falei, Jesus, aqui nesse lugar Deus vai fazer uma obra grande. E foi nesse lugar que eu estou falando para você que eu chorei quando eu cheguei. Foi nesse lugar que eu vi Deus me abençoar mais. Deus tem um poço para você. Aonde Ele te colocar. Não esqueça essa palavra que o pastor está pregando hoje. Você vai chegar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Vai dar vontade de chorar. Mas lembra, Deus tem um poço preparado. Deus vai fazer algo grande ali que vai surpreender você. Quem crê nessa palavra? Fiquem de pé, meus irmãos. Vamos orar em nome de Jesus. O Senhor vai nos abençoar aqui hoje. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Obrigado, Jesus querido. O Senhor é tremendo, o Senhor é poderoso. O Senhor é grande, o Senhor é forte. E o Senhor vai fazer algo lindo aqui nesse lugar. Oh, alabaciri me clama na labalabalaba. Você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você. Todos os planos dele, toda a grande obra dele vai se cumprir na sua vida. Plano para salvar, pacto para selar, silêncio do céu, resgate, salvação,
resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, no palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez, tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Aleluia! E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. O sangue de Jesus me libertou, me libertou. Levante as suas mãos. Jesus, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou, ele me salvou. Aleluia, levante as suas mãos. Oh, debalaba siri me canta la balabalaba. A sua história não terminou, meu irmão. A sua história não chegou ao fim. Oh, aleluia. Aleluia. A sua história não chegou ao fim, não acabou. Aquela mulher chegou ao deserto e ela deixou o filho dela debaixo de uma árvore. Talvez você está pensando em abandonar a sua bênção, desistir dos seus sonhos. Tudo parece perdido. Você ainda não entendeu que o plano de Deus é perfeito, que Deus já preparou um poço, Ele já preparou um lugar de vitória para você. No plano de Deus não te falta nada. No plano de Deus você tem tudo que você precisa. Lababaciri me canta, labalaba. Oriandolo me clama na labalaba shuribalaba. Em nome de Jesus, receba a bênção agora, meu irmão. Oh, aleluia. Receba a água viva. Água que desceu. Debalaba siri me canta, que jorra do trono de Deus. A fonte é Jesus. Beba da fonte da água da vida, que é Jesus. Que é Jesus. Debalaba cantolo balaba shuri balabalaba. Se você precisa de cura, tem cura para você. Se você precisa de libertação, paz, prosperidade, alegria, tudo que você precisa na terra de Deus, Deus já preparou tudo. Receba a bênção agora. Receba o milagre agora. As portas se abrem, a cura chega. Eu levanto a voz como ministro do Evangelho. Eu digo: diabo, você perdeu, solta essa pessoa, sai desse homem, sai dessa mulher, pode sair agora. Até o pior demônio, até o pior espírito maligno, seja repreendido, seja amarrado e bata em retirada, vai embora. Manda sair da tua casa, da tua família, meu irmão, minha irmã. Esse mal que está tirando a sua paz, a sua alegria, repreenda essa coisa ruim, repreenda essa coisa do diabo e diga: fora, sai da minha vida todo mal agora, tudo que não presta, bata em retirada, sai, 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 em nome
de Jesus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Agora pode levantar as mãos. Pode começar a dar glória a Deus. Porque a sua história não chegou ao fim. A sua história está só começando. Quem crê dá glória a Deus. Quem crê dá glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia, labachuribicã. E quando a minha história, parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou, me libertou. Jesus, o plano perfeito. Jesus, o plano perfeito. Mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou, ele me salvou. O seu nome é Jesus, o plano perfeito, mistério da graça, aleluia, que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou, ele me salvou. Te adoramos, te adoramos. Então adore, então diga glória a Deus. Então diga, cadê o glória a Deus, a igreja? Oh, obrigado, Senhor. A Ti todo louvor, honra e glória para sempre. E quem crê na vitória, quem crê na bênção, diga amém. Vamos aplaudir Jesus, meus amados.